Olá, pessoal. Estou fazendo esse vídeo para passar um pouquinho para vocês sobre como funciona o pós-processamento da simulação de elementos finitos via FreeCAD, tá? Então, o conceito do pós-processamento, ele nada mais é do que como que a gente trabalha o aspecto visual da simulação, né? Como que a gente ajusta os aspectos visuais da simulação baseado nos resultados que a gente tem dessa simulação. Então, quando a gente faz a simulação, ele vai fazer um conjunto de cálculos lá, são cálculos dos elementos, né? Da malha e da interação dos elementos, fazer lá as distribuições de deslocamento, forças e etc., tensões, né? Mas esse aspecto visual, ele ainda não está, digamos, pronto para poder ser, digamos, compartilhado e tal, né? Então, como que a gente trabalha esse pós-processamento, ou seja, a forma de colocar isso após o processamento dos cálculos, tá? Então, vamos lá para o FreeCAD. Eu tenho aqui aberto a simulação que a gente fez em um outro momento, que é aquela simulação da viga, né? Da viga em forma de I, tá? Então, ela está aqui, ó, já tem os resultados prontos, né? Para a viga I, beleza? Já está com a simulação, beleza, ó. Agora, o que a gente precisa fazer? Então, com os resultados aqui em mãos, só antes até da gente trabalhar o pós-processamento, vamos relembrar de um ponto importante aqui, tá? Que ele vai ser uma configuração importante do pós-processamento, que é o limite de escoamento do material que a gente produziu essa viga. Lembrando que a gente adotou para a viga, peraí só um minuto. Dá um ok aqui, peraí. Aí. Só habilitar a malha. Aqui, ó. A gente vem aqui em Constraint Force, dá 2 cliques, tá? Opa, perdão, falei errado. A gente vem aqui em material, né? A gente selecionou o aço IC22, né? Que corresponde aqui no Brasil ao aço 1020. É uma liga de aço, então, né? E a gente vai vir aqui, ó, em Use FreeCAD Material Editor, tá? Entramos aqui. A gente vai ver aqui algumas características desse material. O que a gente está em questão necessário para poder fazer um comparativo é esse daqui, ó, o limite de escoamento, tá? Que está aí em 230 MPa. Então, nesse caso, por que eu estou chamando a atenção a esse termo, o limite de escoamento? Porque esse termo ele está relacionado com a tensão máxima que o material suporta antes de entrar na sua região de deformação plástica, tá? Então, seria o então chamado limite de escoamento. O que é importante entender é que quando a gente está trabalhando num material dúctil, esse limite de escoamento ele pode ser comparado a um valor, a um resultado que vem da simulação, que é a tensão de von Mises, tá? Então, para materiais dúcteis, o limite de escoamento e a tensão de von Mises, elas podem ser comparadas. Via de regra se alguns trechos do material ultrapassar o limite de escoamento, baseando-se no valor da tensão de von Mises, isso quer dizer que provavelmente aquelas regiões elas entrariam em um regime plástico de escoamento, o que não é interessante para nós. Ou seja, via de regra, a gente precisa garantir que todas as partes do material não ultrapassem o limite de escoamento do material quando comparado ao valor da tensão de von Mises, tá? Que deve ficar sempre abaixo de 230 MPa. Ok? Beleza. Vou dar um ok aqui, vamos cancelar. Beleza, ó. Eu vou voltar, ó, só um detalhe, tá? Veja que aqui ele está sem a malha, né? Tá vendo que a gente não vê o desenho da malha? É porque ele ocultou a malha aqui. Quando o termo fica assim, ó, meio cinzinha, claro, é porque está oculto. É só você apertar a barra de espaço que ele volta, tá? Beleza? Então, sempre que ficar escuro, isso aqui serve para ocultar, né? Ó, então, você aperta a barra de espaço, ele oculta, aperta a barra de espaço de novo, ele volta. Ok. Agora vamos lá para o pós-processamento, que é o que eu precisava falar agora com vocês. Então, primeira coisa, a gente tem que estar na bancada FEM, né? Então, coloque aqui a bancada FEM, no lugar de Part Design, devo selecionar a bancada FEM.
Maravilha, abriu aqui. Aí, o que a gente vai fazer agora? Ó? Agora, a gente vai selecionar um resultado. Só abrir aqui. Aí. Você vem aqui, ó, seleciona qual é o resultado que você quer realizar o pós-processamento, tá? Então, vem aqui o CCX Results, né? Clicou aqui. Aí, ele vai habilitar esse botãozinho aqui, tá vendo, ó? Que é o pipeline de pós-processamento a partir de um resultado. Então, a pipeline, que ele chama, é aquela linha que você vê muito comum na lateral das imagens de simulação por elementos finitos. Aqui é uma escala de cor, né? Então, a gente pode colocar essa escala a partir de agora, depois do pós-processamento. Então, nós vamos clicar aqui, ó. Ele vai criar um novo item aqui ao lado, que é o Results Pipeline, tá vendo? Ó? Eu vou só arrastar aqui esse cubinho, melhor. Peraí. Vou arrastar aqui, peraí, se eu consigo tirar ele daqui. Eu vou arrastar só esse cubinho aqui, porque a pipeline sempre fica aqui ao lado direito, tá? Beleza? Então deixa aqui, eu vou deixar aqui só para a gente poder visualizar melhor. Deixa eu voltar para uma visualização melhor aqui da barra. Fala num ângulo mais ou menos assim. Opa, peraí, deixa eu só conseguir movimentar ela direitinho aqui. Deixa eu mudar aqui o modo para ficar um pouco mais fácil de movimentar, vai. Aí, deixar ela aqui assim. Pronto. Dá para a gente poder ver ela com mais detalhes. Beleza. Agora, alguns detalhes aqui. Vamos lá. Ó, a gente pode vir aqui, a gente clica em Results Pipeline. Aí, quais são as configurações que a gente pode fazer aqui? Primeiro, é o modo de visualização da peça, tá? Então, aqui, ó, a gente pode escolher Surface. Então, ó, aqui são esse outline, são só as linhas, como se fosse o contorno externo dela, tá? Esse daqui a gente vê basicamente os nós. Então, o que são esses nodes aqui? São os nós dos elementos finitos, tá? Então, você vê que aqui a gente vê os vários nós de conexão. Aqui a gente só vê os nós, tá? É lógico que quando você tira um pouco essa ampliação, você consegue, a partir dos nós, acabar vendo a peça toda, se a malha for bem refinadinha, tá? A gente tem a possibilidade de ver no modo de superfície, ou seja, a gente vê a peça, a superfície dela, o contorno dela propriamente, a superfície com as bordas, tá? Então aqui a gente, na verdade, a gente praticamente vê a superfície e o contorno dos elementos, beleza? Vê que a malha está bem fina aqui, né? E, deixa eu voltar aqui. E a gente tem esse modo que é como se fosse o modo que eles chamam de wireframe, né? Que é como se você visse o contorno do elemento finito. Então, ó, você vê aqui, a gente consegue ver como se fosse aqueles tetraedros do elemento finito, tá? Então, é um outro modo de colocar o pós-processador, a visualização. Isso aqui é interessante quando você precisa trabalhar com algum detalhamento mais de zoom mesmo, né? Bem próximo para ver o comportamento do elemento. E depois existe também a possibilidade de colocar o wireframe, né? Só. Deixa eu atualizar aqui, peraí. E aqui, ó, é o wireframe também, só que só o elemento na superfície da peça, tá? Por isso que é surface only. Ou seja, você não vai conseguir ver a parte interna do elemento, ou seja, para dentro do volume do material. Apenas a parte da superfície. Lembrando que os elementos aqui do FreeCAD, desse modo NetGen de geração de malha, ele é um tetraedro, né? Então, a gente sabe que o tetraedro tem como elemento de superfície o triângulo, tá? Então, por isso que a gente pode ver que aqui a gente vê vários triangulinhos, são os triângulos de superfície dos tetraedros, tá? Ok.
Agora, um detalhe importante, mas fala assim, mas puxa, mas eu não estou vendo nenhuma cor, nenhuma diferenciação de cor. É porque a gente ainda não escolheu aqui, ó, qual é o elemento que a gente quer, ou seja, qual é a variável que a gente quer que ele coloque aqui para nós, tá? Então, por exemplo, ó, vamos colocar aqui a opção displacement, tá? A opção displacement é a opção de deslocamento, beleza? Então, note aqui, ó, a gente já consegue ver a... Deixa eu só girar ele um pouquinho. Um pouquinho mais assim para cima, mais assim de tamanho, tá? Beleza. Então, aqui, ó, a gente pode selecionar o que a gente quer visualizar. Ele, consequentemente, vai mudar as colorações da peça, baseado na variável, e também vai mudar os valores aqui da escala, tá? Nesse caso, o que a gente está vendo? O displacement. O displacement é o deslocamento, né? A gente pode ver as variáveis de magnitude total, os deslocamentos exclusivamente em X, no eixo Y e no eixo Z. Lembrando, seguindo as coordenadas que estão aqui embaixo, tá? O eixo coordenada aqui de baixo. Então, assim, o que a gente vai tirar aqui de informação? Primeiro, a gente vai olhar quais são os pontos de menor deslocamento, fazendo uma interpretação, né? Os pontos de menor deslocamento, que obviamente são os pontos das extremidades, porque lembra que isso aqui era uma viga aí engastada nas duas extremidades, então os pontos de deslocamento nas extremidades vai a zero, né? Elas não saem da posição pelo engastamento, mas a gente vai ter algum nível de deslocamento, principalmente na parte do centro da viga, tá? Então, o deslocamento ele tende a crescer das extremidades para o centro, onde alcança-se um deslocamento máximo, ou uma deformação máxima, né? Se for usar uma palavra até um pouco melhor, né? Deformação, no centro da viga, onde esse valor alcança em torno máximo de 2,5 10 a menos 4. Então, se a gente fosse pensar aqui, o valor máximo ele está em milímetros de praticamente 0,26 ou 0, vai aproximando, 0,2, 0,3 milímetros. Então, veja, esse deslocamento ele é muito baixo, ele é décimo de milímetro, tá? Apesar da gente ver essa parte em vermelho, a gente não pode se enganar, por quê? Porque a gente tem que tomar como referência o valor do deslocamento em si, o valor da deformação em si, que é apenas 0,2 milímetros, é muito pouco, tá? Para o carregamento que a gente vai ter também, com base, obviamente, no carregamento. Outro ponto também, vamos colocar esse aqui que é interessante, que é a tensão de von Mises, tá? Então, a tensão de von Mises, ó, você vê que aí ele vai mudar, você vê que ele já muda as colorações. Agora, uma coisa importante, tá? O que a gente precisa tomar cuidado aqui? Essa parte aqui é muito importante falar, tá? Quando você olha o gráfico assim, você pode falar assim, puxa, né? Tá tudo certo, só aqui nos engastamentos que tem um pouquinho de vermelho, o resto tá tudo azul. A gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque quando a gente coloca aqui, seleciona no pós-processamento a tensão de von Mises, essa escala que ele põe aqui do lado, ó, ela possui os valores mínimos e os valores máximos baseados no que ele joga lá no resultado. Só que, para a gente ter um aspecto visual melhor, a gente precisa calibrar essa escala para que o fundo dela aqui, ó, para que a parte vermelha dela, o máximo do vermelho dela, seja coincidente com a tensão de escoamento. Por quê? Porque é baseada na tensão de escoamento que a gente faz os comparativos da tensão de von Mises, tá? Então, como que a gente faz isso? Ó, nós vamos vir aqui, dar 2 cliques aqui na barra, tá? De pós-processamento. Aí a gente vai vir aqui, ó, onde a gente tem essa parte aqui, ó, intervalo de parâmetros. Máximo é o máximo aqui da escala, e o mínimo é o valor mínimo da escala, tá? Então, o valor máximo que a gente tem que colocar é lá os nossos 250 MPa, que é o limite de escoamento para o material nosso, né? Então, a gente vem aqui e escreve assim, ó, 250... É 250? Peraí, deixa eu relembrar, só um minuto. Senão eu vou confundir, eu posso colocar o valor errado. Vou só voltar aqui rapidinho, voltar aqui no limite de escoamento.
Ah, perdão, é 230, tá? Então, 230 MPa. Então, vou voltar aqui, ó. Aí. Agora a gente pode vir aqui, ó, dar 2 cliques e a gente coloca aqui, ó, 230. Só que aqui só tomar cuidado, porque a gente tem que colocar o megapascal como sendo 10 a mais 6. Então a gente digita E mais 6. Isso quer dizer que o fim da escala ali, a parte mais alta da escala, vai estar em 230 MPa, tá? Então vamos colocar isso aqui, ó, 230 MPa. Às vezes ele reconfigura aqui, tá vendo? Ó, ele coloca uma... ele coloca depois, ele remodela o número aqui, por exemplo, para colocar no expoente 10 a oitava, tá? Então, ó, se você parar para analisar, você vê como já mudou a imagem, tá vendo? Ó? Por quê? Porque anteriormente, o fundo da escala que a gente estava usando aqui, ela estava bem mais baixa, não estava nesse valor aqui, no 230 MPa, estava um valor bem menor. Então, quando a gente olha agora, ó, a gente percebe que praticamente, ó, toda a peça está abaixo da tensão de escoamento. Por quê? Porque a gente colocou que o máximo de tensão de escoamento, comparativo com a tensão de von Mises, né, é 230, ou seja, o máximo de tensão que ele vai poder chegar é 230 MPa. Só que aqui você percebe que nenhuma parte da peça chega a esse valor, né? Então, vou colocar aqui só surface, aqui, ó. Assim, olha, ele vai pegar a escala meio parecida. Então, a gente está, ó, com uma bem abaixo disso, tá? E aí, o que eu queria fazer agora como uma forma de teste, ó? Agora que a gente aprendeu sobre a parte de escoamento, vou voltar um pouco aqui. Agora que a gente aprendeu sobre, vamos fazer o seguinte, ó, vamos excluir um pouco aqui. Vamos excluir esse pós-processamento e vamos aumentar um pouco a força e recomeçar, ó. Então agora o que eu vou fazer? Eu notei que a gente tem, ó, se a gente pegar os resultados, ó, deixa eu mostrar para vocês. Quando nós abrimos os resultados, vocês podem perceber que a tensão de von Mises ela é realmente muito baixa, ó, 24 MPa de tensão máxima. Ou seja, via de regra, o que a gente tem? A gente tem uma tensão aplicada externamente, uma força aplicada externamente, mas que gera uma tensão de von Mises, que é uma resposta interna do material, né, através da simulação dos elementos, de apenas 24, sendo que a gente pode trabalhar isso num limite até 240 MPa, 240, 230, né, MPa. Então, o que a gente vai fazer agora para a gente repensar essa simulação? Vamos tentar aumentar um pouco o nível dessa força. Ó. Por quê? Qual que é o nível dessa que a gente tem dessa força? Ela está em 10.000 newtons, tá? 10.000 newtons significa um carregamento aí de 1 tonelada, de 1.000 quilos, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar em 5 vezes esse carregamento, ou seja, vamos passar para 50 toneladas, ou melhor, desculpa, 50.000 newtons, o que equivale a 5 toneladas, tá? Então a gente simplesmente vem aqui, não precisa mudar mais nenhuma variável, apenas mudar a intensidade da força. Nós estamos multiplicando por 5 o que a gente tinha analisado, tá? Vamos aqui, vamos dar um OK. E aí a gente vem aqui de novo em resultados, ó, dá 2 cliques aqui, ele vai abrir... Opa, perdão, não é nos resultados, não. É aqui, ó, em Solver, para a gente poder resolver novamente a malha, só que agora com 50.000 newtons. Um detalhe importante, caso você altere qualquer variável da simulação, seja o material, a força, os constraints, né, as restrições e etc., ou mesmo até o refino da malha, é necessário que você, ao final desse processo, faça os resultados novamente. Você precisa ressimular, tá bom? Ele não vai fazer isso automático. Então, tá tudo certo, análise estática. Vamos gerar o arquivo INP. Beleza, depois a gente faz o run aqui, né? Run Calculix. Deixa ele agora, que ele vai fazendo o cálculo. Acredito que não seja muito demorado aí.
beleza, terminou. Aí, 20 segundos de cálculo apenas. Olha, só está processando. E finalizou. Ok. Vamos agora fechar aqui. Aí a gente vem agora aqui nos resultados. Tá? Ó, o que a gente já pode reparar? Ó, veja como que agora a tensão de von Mises, ó, ela já está em 124,36 MPa. A gente ainda, se você olhar por aqui, esses pontos que representam a tensão de von Mises, deixa eu mudar aqui, ó, só para a gente... Esses pontos que representam a tensão de von Mises, ela está alterando, ó, aqui só para a gente ver, ó, você vê que aqui, ó, mesmo, agora, lógico, fazendo aquela ampliação que eu já comentei com vocês na questão do deslocamento, né? Repara como já é bem maior, tá vendo? Por quê? Porque o deslocamento máximo, ele está já da ordem de 1,29 milímetros. Lembrando que isso é só uma visualização exagerada, né, baseada na multiplicação de um fator a esse valor aqui, tá? Para a gente poder ver aonde está os pontos de deslocamento, beleza? Agora, analisando sobre a ótica da tensão de von Mises, ó, você percebe que a gente ainda está dentro do limite de escoamento. Então, a gente tem uma outra opção, que é ressimular novamente com um carregamento ainda maior, tá? Ou poder trabalhar o pós-processamento já nesse valor, tá bom? Eu quero optar por fazer o quê? Por subir ainda mais as forças externas para ver até onde a gente consegue trabalhar aqui com o fator de von Mises, tá? Com a tensão de von Mises. Então, vou fechar aqui. Vou vir aqui novamente em Constraint Force. Opa, aqui. E vou aumentar aqui, ó, para 90 mil newtons. Ou seja, a gente está falando aí o equivalente a um carregamento de 9 toneladas na face superior dessa viga, tá? Então, vamos novamente dar um OK. Vim aqui no Solver, gerar o arquivo de simulação, o INP. E logo em seguida, rodar aqui. Deixa ele processar novamente. Maravilha. Ok, então aqui ele já chegou novamente nos resultados. Ó, vamos abrir aqui. Ó, agora, olha só que interessante. Agora nós temos já, ó, a tensão de von Mises a 223,89 MPa. E lembrando que, nesse caso, ó, novamente, só para recapitular, no caso do material nosso, nós podemos alcançar aí 230 MPa, tá? Que é o limite de escoamento. Então, chegamos aos 223, já estamos muito próximo do limite de escoamento, ou seja, pelo menos a parte máxima, né? Ou seja, alguns pontos vão alcançar esse valor aqui. Vamos fechar, ó, só para a gente ver agora novamente a questão do deslocamento, ó. Nós já temos um deslocamento maior também, ó. Isso sempre na parte central da peça, né? Certo? Ó, nós já temos um deslocamento bem maior aqui. Vamos agora ir para o pós-processamento nessa situação. Ó. Então, a gente vem aqui, seleciona qual é o resultado, e aí, novamente, faz o pós-processamento. Lembrando que toda vez que você ressimula, você precisa tocar aqui no pós-processamento novamente, tá? Então, ó, beleza. Vou deixar aqui assim. Vamos vir aqui, ó, em Results Pipeline. Aí vamos deixar selecionado Surface. Vamos vir selecionar aqui, ó, tensão de von Mises. Beleza? Aí agora você fala assim, peraí, professor, mas
como que está aqui, né? O que a gente precisa deixar configuradinho aqui? A gente precisa fazer o seguinte aqui, ó. Nós precisamos vir novamente aqui na escala aqui ao lado, dar 2 cliques e escrever lá os 230, beleza? 10 a sexta, mais 6. Beleza? Aí a gente dá um OK. Maravilha. Agora veja que ele está calibrado aqui com a escala aqui em 230, tá? Aí o que a gente pode observar aqui nessas situações, ó? Aonde que a gente tem um nível mais alto da tensão de von Mises, se a gente começa a parar para analisar aqui, ó. A gente pode perceber que ao olhar a barra ao longo da sua extensão, ó, nós não temos grandes interferências no centro da barra, ou seja, tensões altas no centro da barra. A gente ainda está com ela em condições bem adequadas aqui no centro. Só que aí, o que a gente começa a perceber? Que esses valores máximos de tensão de von Mises, eles estão dando aonde? Nas regiões dos engastamentos, tá vendo? Ó? Então, existe aqui uma probabilidade desse material sofrer algum tipo de dano ou deformação a partir desses pontos, né, de engastamento aqui, ó. Beleza? Vamos trocar aqui as visualizações, ó. Vou deixar, ó. Assim, às vezes aqui dá para ver um pouquinho melhor, ó. Então, a gente pode notar, ó, que mais para as regiões mais aqui na região dos engastamentos, ó, nós percebemos que aqui já aparecem níveis de esforços maiores, tá? Beleza? Enquanto que no corpo, e na parte central, né, bem no centro da viga, né, a gente tem um nível de tensão aumentando. Aqui essa região já ainda tem uma região de menor esforço, tá? E o centro vai aumentando e as bordas aqui, né, as regiões dos engastamentos é o que está sofrendo os maiores níveis de tensão no momento, beleza? Aqui uma outra coisa que a gente pode fazer às vezes a gente pode fazer assim também, mexer um pouco aqui nessa questão da transparência, tá? Transparência do corpo para você poder às vezes ver alguma parte um pouco mais interna, ou ver alguma parte que está ficando um pouco mais para trás, tá bom? Então é uma possibilidade aqui mexer com esse botãozinho de transparência. Beleza? E assim a gente pode, agora vocês imaginam as possibilidades que a gente tem de análise a partir de agora, né? Porque uma vez que a gente consegue uma vez agora que a gente consegue visualizar, né, e pós-processar toda a informação dos resultados, a gente pode agora ir alterando os valores de carregamento até encontrar os limites de atuação desse material, certo? E outra coisa, isso daqui torna-se para a gente uma resposta que retroalimenta o projeto. Então, se você nota que existe essa questão próximo aos engastamentos, talvez algum tipo de reforço no material pode ser feito nessa região. E esse reforço ele vai exatamente ajudar a gente a evitar essa concentração maior de tensão nesta região, o que vai possibilitar o quê? Um carregamento ainda maior nessa viga. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Esse é o que eu queria passar para vocês até o momento, tá? Que é então a análise aí de pós-processamento. Ah, outra coisa importante, tá? Uma coisa que nós podemos fazer, deixa eu só ver aqui, a gente consegue, nós conseguimos enviar esse projeto ou copiar ele, eu acho, se eu não estou enganado, é através dessa tecla aqui, ó. Acho que se a gente der a tecla copiar, deixa eu fazer um teste, tá? Deixa eu abrir um arquivo do Word aqui, só para ver, porque existe a possibilidade da gente conseguir ir copiando essas imagens quando a gente precisa, por exemplo, colocar isso em um relatório, né? Então, deixa eu só abrir aqui um Word só para fazer um teste. Eu não estou me recordando muito bem, deixa eu ver. Vai dar certo. Então, ele não deixou copiar aqui. Eu não sei se é aqui na viga. Deixa eu ver só. Selecionar tudo.
Editar. Ah, é aqui, ó. É na opção ferramenta, salvar imagem. Acho que é isso mesmo, ó. Aí você pode salvar aqui no seu computador. Vou salvar aqui como teste, tá? Aí a gente pode vir, ó. Aí sim a gente pode vir aqui, por exemplo, abrir a imagem que a gente salvou, ó, teste aqui, ó. E a gente pode colocar isso, tá vendo? Ó? Aí a gente coloca isso numa apresentação, tá bom? Ó, então você vê, a forma como você deixar lá no FreeCAD, ele vai fazer uma gravação dessa imagem, e depois você pode ir colocando pontualmente aí, você pode fazer várias análises em vários pontos. Tá? Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente pode ir colocando as posições da imagem, da análise que a gente está fazendo e colando isso, e aí, a partir disso também fazendo algumas descrições, tá bom? Então, ó, só recapitulando ali, a operação é ferramenta, salvar imagem, tá bom? E aí, é isso daí, tá bom, pessoal? Espero que tenha tirado algumas dúvidas, tenha sido possível entender como trabalha o pós-processamento. Agora é com vocês. É só treinar um pouquinho que vai dar certo. Beleza? Um abraço então para vocês. Tchau, tchau. Pai! Fala, filho. Mamãe vai ficar muito brava.